tempo está passando e o planeta segue cada dia mais ameaçado. Catástrofes climáticas, chuvas intensas, enchentes arrasadoras. Do outro lado, secas extremas e incêndios devastadores. Fome, pandemias, tragédias. Mas eu quero agradecer a todos os irmãos e amigos que estiveram orando pela minha família, por nós que estamos nessa luta aí. Continue orando também pelo Valentino, filho da Ivânia, neto da irmã Neuza, sobrinho da Cleusa, que participam aqui da nossa igreja. Ele ainda está entubado, hoje ele teve uma melhora, graças a Deus teve uma melhora, mas vamos continuar orando. O Valentino, e para os irmãos que conhecem, desde o seu nascimento já veio de lutas e lutas. Fui fazer uma visita essa semana, eu não saí do São Lucas, cheguei na segunda-feira fazer uma visita, fui terça fazer outra visita, quarta o Pedro ficou internado e estive por lá durante a semana. Mas graças a Deus o Valentino está melhorando também. Hoje os médicos falaram que há uma possibilidade de amanhã desentubar ele, sair da UTI para o quarto, mas continue orando também pela família, que Deus tenha misericórdia. Eu sei que todos nós temos lutas, todos nós temos dificuldades, e Deus, Ele conhece, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe daquilo que nós estamos passando. Talvez aqui você não compartilha as lutas que você tem passado, mas olha, tem alguém que sabe, e é Ele quem precisa saber, que é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Quando aconteceu tudo com Pedro, nosso filho, dele engolir aquilo e começar, no mesmo momento ele já começar a sangrar, ao medo, ao desespero, muitas vezes eu questionei, mas quando a gente acalmou, a gente viu que Deus estava conosco, Deus está conosco, e é isso que nós devemos nos apegar, irmãos, é que a presença de Deus está dia após dia conosco, nos acompanhando, e é Ele que nos sustenta, amém? Hoje nós vamos então dar continuidade à nossa série de mensagens, o episódio 3, nós temos trabalhado aí sobre esse tema, contagem regressiva, estudando um pouquinho sobre esses últimos dias que nós estamos vivendo, e quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, não quer dizer simplesmente que hoje é o último dia, amanhã Jesus voltará. A grande questão é que nós vivemos os últimos dias desde a subida de Jesus. A partir do momento que Jesus sobe, eu e você, nós estamos nos nossos últimos dias, seja para o final da nossa vida na morte, mas também a volta de Jesus. Por isso que nós devemos sempre pensar sobre esse tema, sobre a volta de Jesus. E o texto que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, e aqueles que têm a Bíblia podem, eu não vou projetar esse texto todo, mas você pode abrir a sua Bíblia ou acessar no seu celular. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Se você não trouxe sua Bíblia, ou se você não tem no seu celular, fique tranquilo, preste muita atenção, que eu estarei lendo aqui com esse texto. Mateus 25, do 1 ao 13, vai dizer o seguinte: Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada.
Mais tarde, quando os outros 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Versículo 13: portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor para que Ele continue falando ao teu coração. A palavra dEle, em qual nós vamos estudar, nós vamos refletir. E a palavra dEle é viva, é eficaz, ela que penetra no nosso coração. Ela que vem de confronto com aquilo que nós estamos fazendo e deixando de fazer. Por isso, permita que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Permita que Deus continue ministrando a palavra dEle ao seu coração. Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar, de meditar na tua palavra. Venha, Deus, falar nos nossos corações, Deus. O nosso desejo como pecadores, como pessoas falhas, é que o Senhor ministre no nosso coração aquilo que nós precisamos mudar. Nos transforme, Deus. Transforme o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma das maiores e maravilhosas promessas da Bíblia é que Jesus irá voltar. Você crê nisso? Jesus irá voltar para nos buscar, para buscar a sua noiva. Foi isso que os discípulos ouviram dos anjos. Eles estavam olhando para o céu e talvez com a partida do Senhor eles estavam desamparados, tristes. Mas a promessa é que Jesus um dia virá, e assim como nós temos falado desde a primeira mensagem, é que Ele voltará para nos buscar. E é interessante porque há mais de 300 menções na Bíblia a respeito da volta de Jesus. Só no Novo Testamento, no Velho Testamento também existem cerca de 300 profecias a respeito da vinda do Senhor. Então são mais de 600 vezes que aparece, seja uma profecia do Antigo Testamento, ou seja alguma menção sobre a volta de Jesus. E todas as promessas do Antigo Testamento, se você for ler o Antigo Testamento, você vai ver que todas as promessas se cumpriram. E a que falta ainda irá se cumprir, que é a volta de Jesus. E as promessas do Novo Testamento se cumprirão igualmente. Jesus realmente voltará para buscar a sua igreja. E essa parábola que nós lemos, parábola das 10 virgens, talvez você não conheça essa parábola. Jesus, ele ensinava com parábolas, formas para que as pessoas pudessem compreender melhor, para que elas pudessem entender melhor as histórias, aquilo que Jesus queria deixar alguma lição. Então Jesus, ele sempre traz parábolas, aquilo que as pessoas pudessem compreender melhor. Então Jesus usa a figura do semeador, Jesus usa a figura do pescador, Jesus usa a figura agora dessas 10 virgens, da moeda perdida, o pastor, o bom pastor, o filho pródigo. Então Jesus usa parábolas para que as pessoas naquele contexto pudessem compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Na primeira mensagem da nossa série, eu falei a respeito de Mateus 24, sobre os sinais da volta de Jesus. E nós falamos um pouco que alguns sinais que estão acontecendo, que mostram para nós que realmente Jesus voltará. Agora, Mateus 25, esse texto em qual nós lemos, Jesus então ele vai contar 3 parábolas, 3 histórias que nós vamos acompanhar, que através de hoje nós vamos ver que Jesus ele traz essas parábolas para nos mostrar como nós devemos viver enquanto nós esperamos a volta de Jesus. O que nós devemos fazer? E ele começa falando sobre essa parábola do versículo 1, Mateus 25, sobre a parábola das 10 virgens. Até o versículo 13, ele ensina então para nós, através dessa parábola, sobre estar preparado. Agora no versículo 14, versículo 30, você vai ver a parábola dos talentos, onde Jesus ele nos ensina a respeito daquilo que nós temos sobre ser fiel a Deus. E talentos, irmãos, sabem, não era simplesmente algo bom que eu sei fazer, como hoje nós conhecemos a palavra talento, mas era dinheiro. Então Jesus ele fala a respeito de ser fiel com tudo que nós temos, seja dinheiro, seja família, seja algum bem, tudo que nós temos nós devemos servir ao Senhor fielmente. E ele termina esse capítulo
trazendo a parábola então das ovelhas e os bodes. No versículo 31, versículo 46, nós vamos ver que Jesus ele conta essa parábola para mostrar sobre a separação que haverá no juízo final entre as ovelhas, o qual nós somos ovelhas do bom pastor, Jesus sendo o nosso bom pastor, mas a separação das ovelhas e dos bodes. Você é a ovelha de Jesus? Você não deve ser simplesmente ovelha da Betel, de uma igreja X ou de uma igreja Y. Você precisa ser ovelha de Jesus, porque no final de tudo é isso que contará. Jesus irá então separar as ovelhas e os bodes. E agora, pensando nessa parábola das 10 virgens, Jesus ele conta a história de um casamento, né? Onde algumas mulheres estavam esperando o noivo chegar, e é até estranho, né? Como pode as mulheres esperar o noivo chegar? O nosso costume é o quê? É todos esperarem quem chegar? A noiva chegar. A noiva é assim, o homem, você que já casou, você sabe disso, né? Se você que não casou, já fique ciente disso. O homem é apenas um objeto naquele dia. Ele só tem que estar lá na hora, ele só tem que se arrumar e falar sim. O restante, a pessoa especial é a noiva. Mas no costume judaico sobre o casamento, eles aconteciam geralmente à noite. Hoje há uma moda aí de acontecer o casamento durante o dia, né? É uma beleza, a natureza, é tão bonito. Mas no costume judaico era normal o casamento ser à noite. Agora, ninguém sabia a hora que o noivo ia chegar. Imagine isso, a gente marcar aqui um encontro às 7 horas da noite, mas nós não sabemos a hora que o noivo vai chegar aqui. A gente deve ficar esperando. E esse era o costume, o noivo então se arrumava, o noivo se organizava para chegar, somente ele sabia a hora que ele iria para o casamento. E essas virgens que a gente leu aqui, era mais ou menos umas damas de honra, algumas mulheres que levariam o noivo até o encontro da noiva. E essas damas de honra então, elas iam ao encontro do noivo, elas se encontravam com o noivo com lâmpadas. Como não tinha energia elétrica, não tinha luz, então elas deveriam usar as lâmpadas para iluminar o caminho do noivo até o encontro da noiva. Então era uma imagem, se a gente for pensar, algo muito bonito. Algumas mulheres carregando lâmpadas, chegando com o noivo para se encontrar com a noiva. E então elas iam iluminando o caminho para celebrar a chegada do noivo. Agora, quem não estivesse com lâmpada acesa, ia ser descartado, ia para o lado, porque não tem por que você entrar levando o noivo, iluminando o caminho sem a luz, sem o fogo, sem estar acesa a sua lamparina. Então, se a pessoa não tivesse a lâmpada acesa, ela não poderia participar da procissão e nem da festa. Por isso que as 5 imprudentes, né, as 5 que não se prepararam com óleo, com as lâmpadas acesas, com as lamparinas acesas, elas ficavam para o lado de fora. Por quê? Porque elas deveriam estar preparadas, e assim a lâmpada acesa ela era um sinal de que a pessoa estava pronta para receber o noivo. Agora, pensando nesse contexto, Jesus ele conta essa parábola das 10 virgens para ensinar sobre a sua volta. Jesus ele é esse noivo em que irá buscar a sua noiva, que é a sua igreja. Outra coisa também que a gente deve pensar é que todos estavam esperando o noivo, mas apenas 5 estavam preparados. As 10 estavam lá aguardando o noivo. As 10 sabiam que o noivo ia chegar. As 10 estavam reunidas esperando o noivo chegar, mas apenas 5 estavam preparadas para receber o noivo. E aí então a questão não era se o noivo viria, mas quem estaria pronto para receber o noivo. A grande questão da parábola não era, será que o noivo vai vir? Será que ele vai deixar para amanhã? Será que ele vai deixar para o outro dia? Para a semana que vem? Não, o noivo viria. Agora a igreja não, aquelas mulheres, elas deviam estar preparadas para receber o noivo. Por isso que assim também será conosco. A volta de Jesus é certa, mas nem todos estarão prontos. Por exemplo, todos aqui sabem, como eu já perguntei, que Jesus voltará. Todos concordam comigo. Mas será que todos nós estamos preparados para receber a volta, para estar aqui celebrando a volta do noivo, a volta de Jesus? E essa parábola nos ensina a respeito disso. Agora,
Imagine você sabe, recebe a notícia que um parente seu está chegando na sua casa. Vamos pensar que amanhã chega um parente na sua casa. Inclusive, é uma grande possibilidade de você nem viria na igreja. Você ia estar preparando para receber o seu parente. Você ia preparar. Agora, imagine se você não sabe o dia nem a hora que ele viria. Talvez você ia constantemente organizar a sua casa, arrumar a sua casa, deixar preparado algum lanche, deixar preparado algum bolo, pensando que a visita está chegando, eu preciso me preparar. A gente se prepara para fazer um vestibular. Quem já fez vestibular aí? Eu espero que você tenha se preparado para fazer o vestibular. A gente se prepara para viajar, não é verdade? Você arruma sua mala, você abastece o carro, você faz uma revisão no seu carro, você se prepara para fazer uma prova, seja na faculdade, seja uma prova da autoescola, você faz aulas para passar na prova, você se prepara para ir no shopping. Você não vai de qualquer jeito num shopping comprar algo, não, você se prepara para vir na igreja. Então nós estamos dia após dia nos preparando para fazer algo, para ir trabalhar, para ir passear, para levar o filho no médico, para fazer alguma coisa. Nós estamos nos preparando. A pergunta é: será que nós estamos nos preparando para a volta de Jesus? Agora, pensando nesses elementos da lâmpada, da noiva, das 10 virgens, eu quero imaginar com os irmãos e pensar sobre essas figuras. Aqui, os irmãos podem ver algumas, 3 mulheres. E essas virgens, elas representavam então os que esperam a vinda do Senhor, a igreja. Então essas mulheres representam a gente. Todas eram virgens. Por que o texto mostra isso? Porque sobre a questão da pureza, das pessoas estarem separadas esperando o noivo. Outra coisa também é que elas estavam divididas em 2. A primeira era as prudentes. Por que prudentes? Porque eram aquelas que se prepararam para receber o noivo. Mas as outras eram as nécias, as imprudentes, aquelas que não estavam preparadas. Elas sabiam que o noivo ia chegar, mas elas não estavam preparadas. A outra figura que eu quero pensar com os irmãos é o noivo. O noivo, ele representa Jesus. Ele virá nos buscar, nós vamos nos encontrar com ele, por isso que nós devemos estar preparados. Agora a noiva, e aqui é o centro da parábola, essa noiva na tradição judaica, ela geralmente não aparece diretamente na parábola, mas está implícita. Por quê? Porque ela simboliza a igreja como um todo, a igreja universal. E aí, quando eu falo igreja universal, não é aquela igreja que os irmãos conhecem, não, eu falo igreja do mundo, todas as igrejas. A noiva, ela representa isso. No livro de Apocalipse, João ele vai receber as profecias lá na ilha de Patmos, e ele vai trazer algumas ideias sobre a igreja ser essa noiva, que ela precisa estar preparada para receber o noivo, que um dia haverá esse casamento, essa união entre a noiva e o noivo, a igreja com Jesus. Aqui então o foco está nas virgens, onde elas são convidadas para a festa, e elas têm uma função muito importante, que é estar preparados para receber o noivo. E aí a gente vai para as lâmpadas, as lamparinas. Porque as lamparinas, elas simbolizam a vida cristã. A vida cristã, que é o testemunho, a fé visível, aquilo que a gente consegue ver, e todos nós temos uma lâmpada. Todos nós podemos ter uma lâmpada. Você tem aí, imagina uma lâmpada imaginária com você. Nós temos essa lâmpada. Agora, alguns são prudentes, que estão sempre alimentando com óleo, não deixando a chama apagar. Mas talvez aqui dentro dessas 4 paredes, desse lugar, pessoas imprudentes que estão com as lamparinas apagadas faz muito tempo, ou talvez nunca acenderam essas lamparinas. Agora, a gente vai ver também a respeito do óleo, porque o óleo ele é um símbolo muito importante. Daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, porque o óleo ele representa o Espírito Santo. O óleo ele traz essa ideia desse fogo que acende a chama no nosso coração, com a comunhão verdadeira com Deus, vida de oração, leitura bíblica, intimidade com Deus. Por isso que sem óleo não há luz, sem óleo não há vida.
o óleo é fundamental para acender as lamparinas. Agora, se a gente for ver, pensar no atraso do noivo, porque talvez elas esperavam que fosse 7 horas da noite a chegada dele. Ou elas colocaram, não, até às 9 ele chega. Mas a grande questão é que 9 horas ele não chegou, 10 horas ele não chegou. E mostra que a volta de Cristo, ela até pode estar demorando, mas uma hora vai chegar. E nós não sabemos essa hora. Nós não sabemos se vai ser meia-noite, se vai ser em 2026, ou até mesmo se vai ser essa semana, ou se vai ser em 2050. Nós não sabemos. Mas esse tempo é uma forma de nós nos prepararmos dia após dia, porque nós não sabemos a volta. Agora, esse grito que nós vamos ver dessas mulheres falando que é meia-noite, dizendo, aí vem o noivo está chegando. Então elas observam que o noivo estava chegando, mas aí era tarde porque elas saem para comprar um óleo. Elas procuram o mercado, elas procuram se há algum mercado aberto, elas encontram um lugar que estava aberto, pegam esse óleo, mas ao chegar a porta estava fechada, e por isso termina mostrando a porta fechada. Onde elas chegam, aquelas imprudentes, elas chegam com óleo, chegam aceso, mas já era tarde, a porta estava fechada, e aí então o noivo diz, olha, eu nem conheço vocês não estavam preparados para a minha chegada. E o grande ensinamento da parábola que nós podemos aprender com essa parábola é como esperar a volta de Jesus. O que nós devemos fazer para esperar essa volta? E a pergunta que eu te faço é: o que você está fazendo esperando a volta de Jesus? Vir na igreja é importante? É importante. É importante vir na igreja. Mas isso não é o que nos traz a ideia de que, eu estou pronto para a volta de Jesus. É importante para a gente esperar a volta de Jesus, até porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas talvez há pessoas dentro da igreja, e é aqui que eu falo igreja, esse ambiente, uma comunidade, seja Betel, seja Assembleia, seja Presbiteriano, seja qual for, pessoas que ainda não entenderam e não compreenderam a preparação para a volta do noivo. Por isso que eu quero conversar com os irmãos e refletir sobre como nós devemos esperar a volta de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero conversar é que nós devemos esperar com vigilância constante. Nós devemos esperar com vigilância constante, estar atentos. Assim como um vigilante que é pago, ele trabalha para não dormir, ele não pode ali tirar um cochilo, porque se ele tirar um cochilo, pode ser que alguém entre no lugar que ele está cuidando, e ele então roube, o ladrão pode fazer o que quiser, por quê? Porque aquele pessoa que deveria estar cuidando, vigiando, dormiu. Jesus ele traz essa ideia que eu e você, nós devemos estar constantemente vigiando, porque uma hora ou outra Jesus vai voltar. E é isso que o texto nos mostra, vai dizer, olha, então o reino dos céus será como as 10 virgens, que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 sensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas. Talvez elas pensaram, vai ser muito pesado levar isso aqui tudo. Vamos levar só o necessário. Talvez elas pensaram, a gente não tem condição para como levar tudo isso. Eu não tenho tempo para me preparar tanto para a volta de Jesus. Desculpas que nós damos, que muitas vezes a gente pensa, não é minha prioridade. Para elas talvez aquilo não era prioridade, levar o óleo suficiente ou o tempo que for para que elas pudessem esperar. Talvez para você não é prioridade se reunir como igreja, talvez para você não é prioridade ter um tempo com Deus, talvez para você não é prioridade a oração, talvez para você não é prioridade se relacionar com Jesus. Você tem muita coisa para fazer, seu dia é muito corrido, talvez para você não há prioridade. Não tenho tempo para comprar o óleo, não tenho tempo para me preparar, não tenho tempo, eu tenho muita coisa para fazer. Talvez foi isso o pensamento daquelas 5 insensatas. Não tinha tempo, não tinha condição,
estava muito pesado. Eu não sei a desculpa que elas usaram, mas elas não estavam preparadas para a volta do noivo. E aí o texto vai dizer que as outras 5 tiveram bom senso de levar o óleo reserva. Agora, como o noivo demorou chegar, eu quero destacar porque o noivo demora para chegar. Para elas, a intenção era, o noivo vai chegar às 7, vai chegar às 9, eu não sei, mas a grande questão é que o noivo demora. Irmãos, por isso que nós devemos nos preparar dia após dia, estar vigiando dia após dia, porque nós não sabemos a hora, isso que o texto vai nos mostrar de Lucas, que nós devemos estar preparados, porque o Filho do Homem virá no momento que menos esperar. Então, o momento que até Jesus ele vai trazer o exemplo do tempo de Noé. As pessoas estavam festejando, as pessoas estavam casando, as pessoas estavam vivendo a vida delas, e de repente vem a volta de Jesus. Irmãos, nós vamos estar vivendo, você vai estar trabalhando, ou você vai estar viajando, você vai estar dentro do seu quarto, ou você vai estar, não sei o que você vai estar fazendo, mas não importa o momento, não importa o lugar, nós precisamos vigiar para a volta de Jesus. O tempo está passando, a contagem regressiva está indo, está chegando mais perto, ou da minha ida, ou da sua ida, da nossa morte, ou da volta de Jesus. Nós não sabemos o que vem primeiro, mas está chegando. Por isso nós devemos vigiar. Essas mulheres, elas eram amigas da noiva. Essas mulheres, elas se relacionavam com as famílias. Elas estavam aguardando o momento mais importante na vida da noiva. E elas tinham que ficar esperando com as lamparinas acesas a chegada do noivo. Elas não podiam deixar apagar, mas elas deixaram apagar. Elas deixaram o óleo acabar. E aí isso mostra a necessidade da gente constantemente vigiar, da gente sempre estar vigiando, buscando ao Senhor, estar cuidando. O texto que eu falei para os irmãos, né, sobre Lucas, deixa eu voltar. Lucas, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá no momento em que menos esperarem. Ou até mesmo o texto de Mateus 24, ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem virá, então nós não sabemos. O que nós devemos fazer? Estar preparados. Estar preparado no teu trabalho, você precisa estar. Estar preparado na sua casa, você precisa estar preparado. Estar preparado aonde? No seu momento de lazer, você precisa estar preparado, porque nós não sabemos o dia nem a hora. E aí eu coloquei, né, quem não vigia hoje pode ser surpreendido amanhã. Se você não vigia hoje, você pode ser surpreendido amanhã. Se você não cuida do seu coração hoje, talvez amanhã será tarde demais. Por isso nós devemos estar constantemente vigiando. Bonhoeffer vai falar que a vigilância não é medo do futuro, mas atenção amorosa ao Senhor que vem. Nós não devemos viver vigiando com medo. Alguma coisa errada quem trabalha de vigilante ter medo, né? Você não acha? Tá alguma coisa errada. Você paga a pessoa para ficar cuidando lá e a pessoa, não, cara, se vier alguém aqui eu tô fora. Se alguém chegar aqui, eu sei que tem vigilante sim, né? Mas o papel do vigilante é estar lá preparado para quando chegar o ladrão, ele está lá. Por isso que Bonhoeffer vai falar que nós não devemos ter medo, nós devemos estar o quê? Com o coração, com atenção amorosa ao Senhor que vem nos buscar. Por isso, cuidado, vigie, fique atento ao que você está fazendo, como você está vivendo, porque Jesus irá voltar. Outra coisa também que nós devemos fazer para esperar a volta de Jesus é esperar com a vida cheia do Espírito. E aí, quando eu falo ser cheio do Espírito, quer dizer o quê? Que eu preciso estar buscando ao Senhor constantemente, me relacionando com Deus. O texto vai dizer o quê? Que à meia-noite elas foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Então elas estavam dormindo, aí elas foram acordadas, aí saiam depressa para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas.
Então as 5 insensatas pediram aos outros: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. O pedido delas foi: por favor, nos ajude. A gente precisa de ajuda. Dá um pouco para a gente. E talvez a volta de Jesus, talvez não, né? Vai acontecer isso. Até mesmo aquela história que Jesus conta, não sabemos ainda se é parábola ou se aconteceu mesmo, do Lázaro, exatamente, do rico e do Lázaro. Nós não sabemos como que vai ser esse final, mas sim, haverá pessoas que vão gritar pedindo por ajuda. Eu espero que não seja você, e eu não vou ser essa pessoa que vou gritar por ajuda. Mas essas mulheres, elas pediram: por favor, dê-nos um pouco de óleo para as nossas lamparinas, que elas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. A grande questão, irmãos, é que a vida espiritual ela é individual, a salvação é individual. A gente, como pai, a gente ora para os nossos filhos terem um encontro com Jesus, mas a gente não tem controle disso. A gente faz o nosso papel como pai, como mãe, de falar de Jesus, de ter um bom testemunho, mas o que irá acontecer para frente aí não é nosso papel, é papel do Espírito Santo. A salvação individual, eu cuido do meu coração, eu cuido da minha devoção a Deus, da minha vida diária com Deus. Não é pelo que o seu marido está fazendo que você irá para o céu, não é pelo que os seus pais vivem, não é tradição da sua família que vai para a igreja desde que você nasceu, não é pelo seu batismo, não é. É pelo nosso coração, um coração individual, assim como eu tenho o meu coração, você tem o seu. Por isso que eu quero pensar com os irmãos agora sobre esse azeite, sobre esse óleo que era derramado nas lamparinas, que era colocado para acender as lamparinas. A gente vai ver, por exemplo, que no Antigo Testamento o azeite ele era usado, ele era essencial no templo. Então existia o templo dos judeus, o lugar onde eles adoravam, o lugar onde eles levavam sacrifícios para o Senhor perdoar eles, e nesse lugar eles deviam alimentar o candelabro. Existia lá o candelabro, aquele objeto dentro do templo, onde os sacerdotes eles deviam o quê? E colocar sempre o óleo para não deixar apagar. Por exemplo, Êxodo 27:20: ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. Então a orientação desde o Antigo Testamento é o seguinte: não deixe a chama apagar. O candelabro não podia apagar as chamas, eles deveriam estar lá sempre colocando óleo puro de oliva. Para quê? Para que não apagasse o fogo. Deveria estar sempre aceso o fogo. Também era usado para a unção dos reis. Quando os reis eram ungidos, sacerdotes, profetas, era um símbolo da unção. Quando era derramado óleo sobre alguém, símbolo do Espírito Santo, que aquela pessoa era alguém ungido. Então essa era a função do óleo no Antigo Testamento, que a gente vai ver. Agora, no tempo de Jesus, eu quero destacar aqui a respeito da iluminação. A gente viu aqui nessa parábola, né? Que era usada para as lâmpadas de óleo, para gerar luz nas casas, nas ruas, nos templos. Outra coisa também, sobre a alimentação, era a base da cozinha judaica, até mesmo com hoje em dia, né? Nossa casa aí, o óleo, o azeite, usado, a cozinha de hoje, usado para cozinhar, para temperar, para conservar alimentos também era usado. Outra coisa, para a medicina, eles aplicavam nos ferimentos, tratamento. Até em Lucas 10, nós vamos ver o bom samaritano, quando o bom samaritano chega para ajudar aquela pessoa caída, ele passa o óleo, o azeite no machucado da pessoa. Era também misturado com vinho, para servir de limpeza, para cicatrizar, então era algo usado para a medicina. Outra coisa também, sobre a beleza, ele era usado como cosmético, hidratante para a pele. Aí, não precisa ficar comprando produto dessas marcas aí, compra um azeite e usa para tudo. Era usado para hidratar o cabelo, a pele, especialmente nas regiões mais secas, né? Então as funções. E aí outra coisa, o comércio, como era tão usado para tanta coisa,
começou a valorizar muito isso. E aí o que aconteceu? Esse produto ele era um alto valor econômico. As pessoas chegavam a usar isso para moeda de troca, para comprar alguma coisa, para pegar alguma coisa. Então era algo muito caro para exportação, por isso que era tão importante. Jesus ele conta essa parábola para conectar tudo isso, o que os judeus viviam na época, para mostrar sobre a sua volta. E aí, se a gente for pensar do uso prático, para nós, na questão prática do azeite, quando a gente pensa sobre a iluminação, sobre acender as lâmpadas, é porque sem azeite não havia luz. E na vida cristã, sem o Espírito Santo, não há testemunho, nem brilho. A luz que nós devemos viver, como Jesus vai dizer no Sermão da Montanha, que vocês são a luz do mundo, é porque que sem Jesus, sem esse óleo, sem a presença do Espírito, nós não conseguimos ser essa luz. O cristão, gente, que não se enche de Deus, que não se enche desse óleo, a presença do Espírito Santo, ele não tem luz nenhuma, ele não faz diferença nenhuma. Assim como uma lâmpada que não está acesa não faz diferença, assim também o cristão que não tem a luz de Deus, a luz do Espírito Santo, ele não faz diferença nenhuma. Se a gente for pensar na alimentação, a alimentação é a presença desse Espírito que nos alimenta dia após dia, que sustenta as nossas vidas, o nosso devocional, que fortalece o vigor espiritual, que fortalece o nosso coração. Quem não se alimenta de Deus está vazio, está com fome. Existe uma fome existencial, é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem fé. Quem não se alimenta de Deus? Agora, pensando na medicina, quando a gente traz a ideia de que esse óleo era usado para tratamentos medicinais, nós vamos pensar também esse óleo sendo o Espírito Santo, onde ele cura o nosso coração, ele transforma as nossas vidas, ele faz aquilo que ele precisa fazer no nosso coração, nas nossas vidas. Por isso que sem o Espírito Santo nós não conseguimos ser transformados. Sem o Espírito Santo você não pode exigir a outra pessoa que ela mude. Por quê? Porque somente Jesus, somente o Espírito Santo pode transformar as nossas vidas e a vida das outras pessoas. Se a gente for pensar na beleza, no higiene, sendo esse algo tão precioso na pele, o cabelo, aí vem a questão da unção do Espírito, porque a beleza que o cristão tem, e aqui eu falo não simplesmente a beleza externa, mas a beleza interior, a beleza, a pessoa que se enche de Deus, ela é alguém que fala aquilo que o Espírito quer, ela é alguém que age como o Espírito quer. Por isso que lá em Provérbios 31 nós vamos ver a mulher, a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela fala o que precisa ser falado com amor, ela trabalha, ela cuida da sua casa. Então é assim a presença do Espírito Santo, ela nos embeleza agora, não como algo exterior, mas no nosso coração, como a gente trata o nosso marido, como a gente trata a nossa esposa. A última vez que você deu uma flor para a sua esposa, a última vez que você fez um mimo para o seu marido, a última vez que você fez algo diferente para os seus filhos, para os seus pais. Às vezes você no seu trabalho, você fala mal dos outros, na sua casa você vive gritando. Quando nós temos a presença do Espírito Santo, e nós já falamos aqui na série passada de Gálatas, quando nós somos cheios do fruto do Espírito, nós temos o fruto de amor, de mansidão, de bondade, benignidade, domínio próprio. É isso que o Espírito gera em nós, a beleza. E então, sobre o comércio, é porque o bem mais precioso que eu e você temos é Jesus. É isso. Não é o que nós temos aqui na terra, mas é aquilo que nós temos na eternidade. É isso que vale, porque é isso que não corrói. O ouro, ele corrói, o ouro acaba, o dinheiro, a casa acaba um dia, mas a presença de Deus conosco, aquilo que nós temos plantado, os frutos que nós temos gerado, e isso é eterno. Por isso que é tão valioso. Efésios 5,18, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso: olha, sejam cheios do Espírito, não se embriaguem com vinho, que há contendas, mas busquem o Espírito constantemente, sejam cheios dele.
E aí é interessante porque quando Paulo vai dizer sobre ser cheio do Espírito, a ideia no grego é que não é algo constante. Continue sendo cheio, dia após dia, continue sendo cheio do Espírito Santo. Então, dia após dia, eu e você, nós precisamos nos alimentar, não deixar essa chama apagar dentro do nosso coração. A volta do primeiro amor. Talvez você que está há 30 anos dentro de uma igreja, talvez isso é tão comum para você, vir domingo após domingo numa igreja, fazer alguma coisa na igreja, cozinhar na igreja, ir na recepção, talvez se torne algo tão comum, mas irmãos, nós precisamos estar constantemente com a chama acesa, buscando, esperando, porque um dia o noivo virá nos buscar, e somente aqueles que estiverem cheios do Espírito, irá subir com ele. Por isso que nós devemos tomar esse cuidado, nós devemos ser cheios do Espírito. E como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro, renda-se totalmente a Cristo, se submeta a Deus, a sua vontade, se renda a esse Deus, a esse Espírito. Por exemplo, essa água aqui, essa garrafa que está cheia, vou tomar. Se eu quero encher de outra bebida, eu preciso derramar essa água, eu preciso esvaziar ela para encher ela novamente. A nossa função é esvaziar o nosso eu, aquilo que está dentro do nosso coração, e buscar ser cheio do Espírito Santo. Se esvazie, derrame o seu eu, se jogue para fora e se enche daquilo que é importante, aquilo que é eterno. Outra coisa, ore e busque a presença de Deus. A oração, irmãos, é essencial para ser cheio do Espírito Santo. A vida com Deus, o relacionamento, a intimidade com Deus. Obedeça a palavra, viva em santidade. Então, o Espírito, ele age quem pratica a palavra. Nós devemos buscar constantemente ler a Bíblia, nos relacionarmos com a Bíblia. Claro, não somente ler, mas assim como Tiago vai dizer, não ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Por isso que vive em santidade, porque o pecado, ele entristece o Espírito. O pecado, ele nos separa de Deus. Então, a pureza, agora a vida em santidade, atrai o Espírito. Quanto mais cheio de Deus eu estou, mais eu quero obedecer a Ele, mais eu quero viver para Ele. E também permaneça em comunhão com a igreja. Isso é tão importante, irmãos, porque a plenitude do Espírito, ela fortalece no corpo de Cristo. A gente vai conseguir viver os frutos do Espírito, não é sozinho, mas em comunidade, exercendo os dons do Espírito. É assim, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não é opcional para a vida do cristão, ele é essencial. Não é opção para você ser cheio do Espírito, é o seu dever. O cristão verdadeiro, ele se enche de Deus. A pergunta que eu faço para você é: do que você está cheio? Do que você está cheio? Cheio de si, cheio de pecado, cheio das suas vontades, ou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo? A qualquer hora o noivo pode chegar, a qualquer hora Jesus pode chegar aqui, e o nosso dever é estar acordado, manter essa chama viva, acesa. O seu papel como cristão é não deixar a chama apagar, não deixar o fogo do Espírito Santo no nosso coração apagar, mas manter sempre aceso. Por isso, renda-se ao Espírito, ore e busque cada vez mais a Deus, obedeça a palavra de Deus, viva em santidade e permaneça em comunhão com a igreja. Busque isso. Tozer vai falar que o Espírito Santo é a chama que mantém a igreja desperta até a volta de Cristo. Jesus, ao subir aos céus, ele diz: olha, continue em Jerusalém, até que eu mande o Espírito Santo. Continue ali, continuem lá, buscando o Espírito Santo. E em Atos 2 nós vamos ver a descida do Espírito Santo. Agora, como igreja, nós temos acesso ao Espírito. Nós temos o Espírito em nós. O tempo está indo. Em algum momento
Jesus voltará. Ele vai chegar e buscará aqueles que estiverem com a chama acesa. Em terceiro e último lugar, nós devemos esperar com prontidão, sem deixar para depois. Lá no versículo 10, quando estavam fora, quando estavam fora comprando óleo, onde elas estavam, irmãos? Esperando o noivo ou não? Estavam fora, tinham saído. Era tarde, mas elas tinham saído para comprar o óleo. O noivo chegou, então as 5 que estavam, essas 5 estavam preparadas, as 5 estavam preparadas, enquanto as outras 5 estavam fora, as outras 5 estavam lá, com a chama acesa, esperando e aguardando o noivo. Agora, com ele no banquete do casamento, e a porta foi trancada. Aquelas que estavam fora não tiveram acesso ao casamento, mas as 5 que estavam preparadas, que não deixaram para depois, estavam dentro do casamento, com o noivo e com a noiva. Sabe, as imprudentes, elas tentaram se preparar, já era tarde. Talvez você pense, não, Felipe, quando eu me aposentar, eu vou me preparar cada vez mais. Quando eu tiver tempo, é porque agora eu estou estudando muito, Felipe. Quando o meu filho crescer mais, eu vou colocar isso como prioridade, porque agora com criança pequena é difícil. Eu sempre gosto de falar que você não pode dizer que você não tem tempo. Você precisa falar que aquilo não é prioridade para você. Porque quando se torna prioridade para você, você arruma tempo. Assim também é no nosso relacionamento com Jesus. Quando isso se torna prioridade, nós vamos arrumar tempo. Nós vamos nos preparar. A preparação não pode ser adiada, a gente não pode pensar, não, amanhã, depois da manhã eu vou me preparar mais. É hoje. Hoje é o tempo em que nós devemos estar preparados. É hoje que nós devemos estar atentos, vigiando, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Mais tarde, o quê? Mais tarde, elas estavam lá. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora. Talvez você pense, não, vai ser mais tarde. O que vai acontecer? Você vai ficar pro lado de fora, porque vai ser tarde demais. Mais tarde elas voltaram, agora ficaram do lado de fora, chamando o Senhor. Senhor, abre-nos a porta. Aqueles que esperam para depois vão gritar: Senhor, por favor, abra-nos a porta. Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. Mas será tarde, a porta estará trancada. Por isso, existem coisas que nós não podemos deixar para amanhã. Quando aconteceu a situação com Pedro, na quarta-feira, quando acontecem essas coisas, a gente começa a pensar aquilo que realmente vale a pena, né? Nos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, a gente pensa, por que eu estou trabalhando tanto? Eu preciso passar mais tempo com a minha família. Irmãos, quando eu vou fazer visita no hospital, isso a gente escuta muito. Em velório, como eu gostaria de passar mais tempo com meu pai, por que eu deixei para depois? Com os meus filhos. Sabe, gente, nós precisamos colocar como prioridade aquilo que realmente importa, no nosso lar, na nossa casa. Sabe, falar aqui algo, talvez isso até é estranho, mas a casa organizada não é prioridade, irmãos. É importante, não estou falando que você não deve mais organizar a sua casa, mas tem coisas mais importantes. Passar tempo com seus filhos, com a sua família. Trabalho não é prioridade para o homem e para a mulher de Deus. É importante trabalhar? É importante, mas não é a prioridade para nós. Não deixe para amanhã aquilo que precisa ser feito hoje.
Precisa perdoar alguém? Não deixe para amanhã, perdoe hoje, mande uma mensagem hoje. Precisa voltar para Jesus? Não deixe para amanhã, volta para Jesus hoje. Precisa amar mais alguém? Não deixe para amanhã, ame hoje. Não deixe, priorize aquilo que realmente importa. 2 Coríntios vai dizer: pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo. Hoje é o dia da salvação. O que eu deixo para vocês, talvez você ainda não compreendeu que a chama precisa estar acesa, você não tem se preparado. Hoje é o dia. Deus está te dando a oportunidade hoje. Assim como Deus está te dando a oportunidade hoje com seus filhos, com a sua família, Deus também te dá uma oportunidade hoje de se voltar para o Senhor, de acender a chama, de se relacionar com Ele, de orar mais. É hoje. É hoje. Billy Graham vai dizer que adiar a decisão por Cristo é brincar com a eternidade. Deixar para depois é brincar com a eternidade, porque nós não sabemos o amanhã, nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Para refletir e praticar como esperar a volta de Jesus. Primeiro, com vigilância constante. Vigie, esteja constantemente se preparando para a volta de Jesus. Segundo, com a vida cheia do Espírito Santo. Se enche de Deus. Busque cada vez mais se encher do Espírito Santo, se relacionando com Deus, vivendo em santidade, se rendendo a Ele. E por último, com a vida com prontidão, sem adiar a preparação. Não adie para amanhã. Não adie. Decida hoje priorizar aquilo que realmente importa. Vamos cantar? Enquanto nós cantamos, você pode orar, pode colocar a sua vida diante do Senhor, cantar também. Em breve Ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá. Todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia. Em suas mãos, aleluia, aleluia. Feche seus olhos neste momento e comece a pensar como você tem se preparado para a volta de Jesus. Como está o seu coração? Se o noivo voltar, se o noivo chegar neste momento, você está preparado? A chama do seu coração está acesa, a chama do Espírito está acesa em seu coração. Vem, Senhor Jesus. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como nós estamos nos preparando. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor com a certeza que um dia o Senhor virá nos buscar, e assim como nós cantamos, nós veremos as marcas em suas mãos. O Senhor que está vivo, um dia em breve voltará para buscar a sua igreja. Mas Deus, nosso coração, a nossa oração é para que cada dia mais nós estejamos preparados, vigiando, cuidando, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor voltará. Eu não sei se eu estarei trabalhando, não sei se eu estarei viajando, não sei se eu vou estar com a minha família, nós não sabemos o momento, mas Deus nos ajuda a nos preparar dia após dia para a sua volta, para que o dia que o Senhor vir, nós possamos estar esperando.
esperando, preparados para a sua volta, com o nosso coração com a chama acesa, orando, buscando ao Senhor, vivendo a vida em santidade. Deus, essa é a nossa oração. E se há alguém aqui, Deus, que a chama está apagada, se há alguém aqui talvez que nunca acendeu essa chama, a minha oração, Deus, é que o Espírito esteja entrando no coração, fazendo morada, transforme o nosso coração, aquilo que nós devemos ser transformados, mudar, Senhor. Receba agora, Deus, aquele que talvez esteja orando, pedindo: Deus, eu quero me preparar. Perdoa os meus pecados, perdoa, Deus, os nossos pecados, aquilo que tem muitas vezes apagado a chama, que tem muitas vezes sendo o vento de apagar o fogo. Deus, que nós possamos se voltar para o Senhor dia após dia, se submetendo ao Senhor, que o Senhor venha governar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Tem um teólogo que eu gosto muito, que ele vai dizer o seguinte: como perguntaram para ele, como você tem se preparado para a volta de Jesus? Ele falou: eu já estou preparado, eu já vivo meu dia normal, porque eu já vivo para o meu Senhor. Não será um evento para mim, porque é a minha vida comum já viver para o Senhor. Para alguns talvez será um grande, claro que vai ser um grande evento para todos nós, né? Mas vai ser inesperado para alguns. Mas para nós já vai ser algo comum, porque nós já nos relacionamos com Deus aqui. E na eternidade nós vamos se relacionar com Ele, assim como nós nos relacionamos com Ele aqui. Amém? Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja te enchendo dia após dia, com a chama acesa na sua casa. Lembre disso, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Ame mais, se relacione mais, viva para Deus mais, ore mais, leia a Bíblia mais, porque é isso que importa. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Você que está nos visitando mais uma vez, nós amamos receber novas pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós, sobre a sua igreja, aonde nós estivermos. E nós convidamos você para ir na nossa sala VIP. Nós queremos te dar um presente, fique muito à vontade, nós queremos te dar um abraço. Que Deus abençoe a todos nós. Amém? Até mais, até o próximo domingo. Em breve Ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, nas nuvens descerá. Todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia, aleluia. Ele virá, o Filho de Deus, coroado Rei, das nuvens descerá. Todos o verão, com as marcas em suas mãos. Aleluia.